A sabedoria de Salomão. O poder transformador de guardar a boca. Quantas vezes você já falou algo e imediatamente desejou poder engolir as palavras de volta? Quantas vezes suas palavras, ditas no calor da emoção, da frustração ou do descuido, feriram profundamente pessoas que você ama? Você tentou se desculpar, mas o estrago já estava feito. No exato momento em que aquelas palavras saíram dos seus lábios, elas ganharam vida própria, não podiam mais ser apagadas, desfeitas ou esquecidas. O rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu, conhecia esta verdade devastadora. Por isso ele nos alertou repetidas vezes: guarde sua boca. Mas a maioria das pessoas não leva seus ensinamentos a sério até que seja tarde demais. Até que tenham perdido amizades, destruído famílias, arruinado reputações ou até mesmo demolido seu próprio futuro. Tudo por causa do que saiu de suas bocas. Hoje mergulharemos profundamente no porquê Salomão disse que guardar a boca é uma das lições mais cruciais da vida. O que isso realmente significa? Como suas palavras podem trazer vida ou causar destruição total? E como você pode impedir-se de falar palavras das quais se arrependerá para sempre? Ao final desta jornada, você não apenas compreenderá a sabedoria de Salomão, você saberá exatamente como aplicá-la em sua vida. Porque se você não aprender a controlar sua língua controlará você. É nossa oração sincera que esta mensagem transforme sua vida. E se você conhece alguém que luta contra a fofoca, a mentira ou falar com raiva, compartilhe este conteúdo. Às vezes uma única mensagem pode ser o despertar que alguém precisa. O peso devastador das palavras. A sabedoria de Salomão não é apenas um conselho antigo, é um alerta que ecoa através dos tempos, mais alto hoje do que nunca. A morte e a vida estão no poder da língua. Ele escreveu em Provérbios 18, versículo 21. Não influência, não mero impacto. Morte e vida. Reflita sobre isso. Suas palavras não apenas expressam seus pensamentos, elas moldam a realidade. Elas constroem ou destroem relacionamentos, criam ou matam oportunidades, curam ou ferem corações. E ainda assim, com que frequência jogamos palavras de forma descuidada, como se não tivessem peso algum? Com que frequência falamos sem pensar, sem perceber que o que dizemos jamais poderá ser não dito? Imagine uma faca. Um único corte pode curar, como um cirurgião removendo uma doença, ou pode ferir, como um atacante golpeando com raiva. Suas palavras são exatamente como essa faca. Elas podem realizar uma cirurgia que salva vidas, falando verdade, sabedoria e encorajamento, ou podem apunhalar, deixando cicatrizes que duram uma existência inteira. Quantas pessoas hoje caminham feridas, não por ataques físicos, mas por palavras faladas sobre elas? Um pai dizendo ao filho: você nunca será alguém na vida. Um amigo declarando: não preciso mais de você. Um cônjuge, no calor do momento, cuspindo: me arrependo de ter casado com você. Uma única frase, falada em um segundo, pode alterar o curso de uma vida para sempre. O peso das palavras de Salomão é visto em cada amizade destruída, cada casamento despedaçado, cada criança que cresceu acreditando que não era boa o suficiente. É visto nos sussurros de fofoca que arruinam reputações, nas mentiras que se espalham como fogo selvagem, nos insultos que ecoam na mente de alguém por anos a fio. Mas aqui está a parte que frequentemente esquecemos. As palavras não afetam apenas os outros, elas afetam você. O que você fala sobre si mesmo molda sua realidade. Nunca vou conseguir superar isso. Sou só um fracasso. Nada nunca dá certo para mim. Quanto mais você fala essas coisas, mais elas se tornam sua verdade. Suas palavras não apenas descrevem sua vida, elas a direcionam. Olhe para o mundo de hoje. Olhe para as redes sociais. Vivemos numa época em que as palavras estão sendo usadas como armas em escala global. Pessoas destroem umas às outras com algumas teclas digitadas. Espalham rumores, destroem reputações e atacam estranhos, tudo sem pensar no peso que suas palavras carregam. Quantas carreiras foram arruinadas? Quantas famílias foram despedaçadas? Quantas vidas foram perdidas? Tudo por causa de algo que alguém disse online.
A sabedoria de Salomão nunca foi mais relevante. Cada tweet, cada comentário, cada mensagem, tudo importa. As pessoas dirão coisas que jamais ousariam falar pessoalmente. Por quê? Porque não sentem o impacto de suas palavras quando estão escondidas atrás de uma tela. Mas não se engane. Essas palavras ainda carregam poder. Elas ainda dão vida ou ainda trazem morte. E depois há a raiva. Quantas vezes falamos algo num momento de fúria apenas para nos arrepender depois? Quantas vezes relacionamentos foram despedaçados porque alguém deixou seu temperamento tomar controle de sua língua? Salomão nos alerta em Provérbios 29, versículo 11: o tolo dá vazão a toda a sua ira, mas o sábio a reprime. Reprimir suas palavras não é fraqueza, é sabedoria. Um tolo fala tudo o que sente sem pensar, mas o sábio sabe que palavras, uma vez liberadas, não podem ser recolhidas. Você pode pedir desculpas. Pode implorar perdão. Mas não pode apagar o dano. E isso não é apenas sobre evitar destruição, é sobre falar vida. Se as palavras carregam o poder da morte, elas também carregam o poder da vida. E se escolhêssemos usar nossas palavras para construir em vez de demolir? Para falar esperança em vez de desespero? Para abençoar em vez de amaldiçoar? O próprio Jesus disse em Mateus 12, versículos 36 a 37, eu vos digo que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. Toda palavra frívola. Isso não é apenas uma opinião, é uma promessa. Um dia, cada palavra que falamos será trazida de volta diante de nós. As palavras que dissemos em particular, as palavras que murmuramos baixinho, as palavras que digitamos com raiva. Quão diferente falaríamos se realmente acreditássemos nisso? É por isso que Salomão nos alerta: guarde sua boca. Porque as palavras moldam destinos. As palavras criam consequências. As palavras constroem ou destroem vidas. Então, antes de falar hoje, pergunte-se: essas palavras trarão vida ou trarão morte? Porque uma vez que são faladas, a escolha não é mais sua, mas as consequências serão. O veneno mortal da fofoca. O alerta de Salomão sobre o poder das palavras não para na raiva ou no discurso imprudente. Há outro perigo, um que parece pequeno, quase inofensivo, mas carrega a capacidade de arruinar vidas, amizades e até comunidades inteiras. A fofoca. Provérbios 16, versículo 28 diz: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os melhores amigos. Não incomoda amigos. Não ofende amigos. Separos. Um relacionamento que levou anos para construir, destruído em um momento por algumas palavras sussurradas. E a pior parte: a maioria das pessoas nem percebe que está fazendo isso. A fofoca nem sempre parece uma conspiração malévola. Nem sempre soa como alguém tentando deliberadamente arruinar a vida de outra pessoa. Frequentemente começa como preocupação. Você soube o que aconteceu com ela? Eu me sinto tão mal por ela. Não quero julgar, mas acho que as pessoas deveriam saber a verdade. Provavelmente não deveria falar isso, mas é sutil. Paris inofensivo. Mas Salomão nos alerta que a fofoca é como um incêndio selvagem. Espalha-se rapidamente, consome tudo em seu caminho e deixa destruição para trás. Provérbios 26, versículo 20 diz: sem lenha, o fogo se apaga. Sem o mexeriqueiro, a contenda cessa. Pense nisso. A fofoca é combustível para a divisão. E vemos isso em todos os lugares. Famílias despedaçadas porque alguém espalhou um boato. Amizades destruídas porque uma pessoa distorceu a verdade. Igrejas inteiras divididas porque as pessoas falam mais umas das outras do que oram umas pelas outras. Você já foi vítima de fofoca? Já teve pessoas falando de você pelas costas, espalhando coisas que não eram verdade ou distorcendo coisas que eram? Então você conhece a dor, a traição, a sensação de assistir pessoas acreditarem em mentiras sobre você enquanto você não tem como parar isso. É como veneno, nem sempre mata instantaneamente, mas se espalha. Infiltra-se nas mentes,
mudando como as pessoas te veem. E quando a verdade finalmente aparece, se é que aparece, o dano já foi feito. E aqui está a parte aterrorizante. Salomão nos diz que a fofoca não apenas destrói as reputações das pessoas, ela destrói as pessoas que a espalham. Provérbios 18, versículo 8 diz: As palavras do mexeriqueiro são como petiscos saborosos, descem até o íntimo do homem. Pense nessa imagem, um petisco saboroso. A fofoca se sente boa no início. É interessante. É emocionante. Faz as pessoas se sentirem poderosas, como se soubessem algo que outros não sabem. Mas uma vez consumida, entra dentro de você. Muda você. E isso não é apenas um problema antigo. Olhe para o mundo hoje. Quantas pessoas tiveram suas vidas inteiras arruinadas não por crimes que cometeram, não por coisas que realmente fizeram, mas por rumores. Vivemos numa era onde uma única acusação, seja verdadeira ou falsa, pode acabar com a carreira, reputação e futuro de uma pessoa. Chamamos de cultura do cancelamento, mas Salomão teria chamado de cultura da fofoca. Alguém faz uma alegação. Espalha-se nas redes sociais como fogo selvagem. As pessoas assumem que é verdade porque todo mundo está falando. E antes que o acusado tenha chance de se defender, acabou. Quantas pessoas perderam tudo por causa de algo que nem foi provado? Quantas reputações foram destruídas porque as pessoas preferem acreditar no pior a esperar pela verdade? E aqui está a pergunta que nunca fazemos. Quantas pessoas cancelamos em nossas próprias vidas porque acreditamos em fofoca em vez de buscar a verdade? Quantas amizades terminaram não por causa de algo que aconteceu conosco, mas por causa de algo que ouvimos? Salomão nos alerta que a fofoca vira pessoas umas contra as outras. Cria leitos. Constrói muros. E na maioria das vezes, as pessoas que a espalham nem percebem que estão sendo usadas como ferramentas de divisão. O inimigo adora a fofoca porque ela faz o trabalho dele. Tiago 3, versículo 6 diz: A língua também é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os nossos membros, contamina todo o corpo, e inflama toda a carreira da existência humana, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pense nisso. O próprio inferno alimenta a fofoca. É por isso que ela se espalha tão facilmente. É por isso que é tão destrutiva. Então aqui está a pergunta real. Estamos alimentando incêndios ou os apagando? Da próxima vez que alguém vier até você com fofoca, o que você fará? Vai entretê-la? Vai passá-la adiante? Vai deixá-la viver? Ou será aquele que a para? Porque Salomão deixa claro: a fofoca destrói. E se você a espalha, ela destruirá você também. A armadilha das palavras raivosas. Os alertas de Salomão sobre palavras não param na raiva, fofoca ou discurso imprudente. Há outro perigo, muito mais pessoal. Quando suas próprias palavras se tornam as correntes que te prendem. Quando as coisas que você diz se tornam a própria prisão que te limita. Provérbios 6, versículo 2 diz: Estás enlaçado com as palavras da tua boca, estás preso com as palavras da tua boca. Deixe isso penetrar fundo. Suas próprias palavras podem se tornar sua prisão. Como isso acontece? Como as coisas que dizemos voltam para nos assombrar? Acontece de maneiras que nem sempre notamos. Uma promessa descuidada. Um compromisso tolo. Uma discussão onde dizemos coisas que nunca poderemos retirar. Um momento de frustração onde falamos morte em vez de vida sobre nosso próprio futuro. As palavras têm consequências, e Salomão sabia disso melhor que qualquer um. Pense em quantas pessoas se meteram em problemas porque falaram antes de pensar. Você já fez uma promessa que não conseguiu cumprir? Pareceu certo no momento. Talvez você estivesse tentando agradar alguém. Talvez sentiu pressão. Talvez simplesmente não pensou direito. Mas agora você está preso. Não consegue cumprir. E as pessoas para quem prometeu não vão esquecer. Provérbios 20, versículo 25 diz: Laço é ao homem dizer: é consagrado, e depois dos votos indagar do valor deles. Quantas pessoas se precipitaram em compromissos, negócios, contratos, até casamentos, porque falaram cedo demais?
Por que deixaram suas emoções tomarem decisões que sua sabedoria deveria ter impedido? E então o que acontece? Arrependimento. Confiança quebrada. Uma confusão emaranhada da qual não conseguem escapar. Mas e os conflitos? Quantas brigas escalaram? Quantos relacionamentos terminaram porque uma pessoa se recusou a retirar suas palavras? Você viu isso acontecer. Talvez até tenha vivido isso. Duas pessoas discutem. No início é sobre algo pequeno. Mas então alguém diz algo que não deveria. Algo pessoal. Algo cruel. E naquele momento, a discussão não é mais sobre o problema. É sobre as palavras que acabaram de ser ditas. E agora nenhuma das duas pessoas pode recuar. As feridas são profundas demais. O orgulho é forte demais. E de repente, assim, uma amizade acaba. Um casamento se fratura. Uma família se divide. Não por causa do que aconteceu, mas por causa do que foi dito. Provérbios 13, versículo 3 diz: O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. A sabedoria de Salomão nos diz algo que a maioria das pessoas nunca percebe até ser tarde demais. A maioria dos nossos problemas é auto-infligida. A maioria dos nossos maiores arrependimentos, maiores perdas, maiores erros, eles não apenas aconteceram conosco. Nós os falamos para que existissem. E hoje isso é mais relevante que nunca, porque nossa geração não apenas fala antes de pensar, ela posta antes de pensar. Quantas pessoas perderam tudo por causa de um tweet imprudente? Um post descuidado? Um desabafo raivoso online? Pense nisso. Vivemos numa época onde as vidas inteiras das pessoas foram arruinadas por causa de algo que disseram 10 anos atrás. Comentários antigos ressurgem. Vídeos antigos voltam para assombrá-las. Palavras que falaram numa época diferente, numa mentalidade diferente, de repente estão sendo julgadas agora. E elas podem pedir desculpas. Podem explicar. Podem implorar por compreensão. Mas o mundo não as deixará escapar. Suas palavras se tornaram sua armadilha. E a parte mais triste: muitas vezes as pessoas que caem nessa armadilha nunca tiveram intenção de fazer mal. Elas foram apenas descuidadas. Mas esse é exatamente o ponto de Salomão. Palavras descuidadas destroem vidas. Elas destroem carreiras. Elas destroem relacionamentos. Elas destroem futuros. E uma vez que essas palavras estão lá fora, uma vez que foram faladas, postadas, compartilhadas, você não pode retirá-las. Então qual é a solução? Salomão nos dá a resposta em Provérbios 17, versículos 27 a 28. O que retém as suas palavras possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de espírito excelente. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios, por entendido. As pessoas mais sábias são aquelas que falam menos. Aquelas que escutam primeiro. Aquelas que pensam antes de responder. Aquelas que não deixam suas emoções controlarem suas bocas. Porque aqui está a verdade. Você nunca se arrependerá das palavras que não disse. Você nunca destruirá uma amizade porque ficou em silêncio em vez de fofocar. Você nunca perderá um emprego porque se conteve de falar com raiva. Você nunca arruinará seu futuro porque pensou antes de postar. E você nunca terá que implorar perdão por palavras que nunca foram ditas. Então aqui está o desafio. Antes de falar, pergunte-se: isso é necessário? Isso é sábio? Isso vale as consequências? Porque da próxima vez que você abrir sua boca, pode estar armando uma armadilha para si mesmo. Quando a raiva controla nossa língua. Palavras faladas na pressa já destruíram amizades, quebraram famílias e até iniciaram guerras. Salomão compreendia isso profundamente, razão pela qual seus alertas sobre falar com raiva foram alguns dos mais urgentes em todos os provérbios. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, versículo 1. Você já esteve no momento em que a raiva tomou conta e, antes que pudesse se deter, disse algo de que se arrependeu imediatamente? Talvez tenha sido uma discussão com alguém que você ama. Talvez um desentendimento no trabalho. Talvez um debate acalorado online.
As palavras saíram da sua boca, ou seus dedos as digitaram, e instantaneamente você soube que foi longe demais. Mas naquele momento já era tarde demais. Provérbios 29, versículo 11 diz: o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio a reprime. Aquele momento de discurso descontrolado custou tudo para algumas pessoas. Um casamento que já estava em dificuldades, uma frase cruel e de repente o divórcio está na mesa. Uma amizade que durou anos, um insulto no calor de uma discussão e agora eles nunca mais se falam. Uma carreira construída com anos de trabalho árduo, um surto de raiva na hora errada e as portas se fecham para sempre. E hoje é pior que nunca, porque nesta era de reações instantâneas, as pessoas não apenas dizem coisas das quais se arrependem, elas as transmitem para o mundo. Pense nisso. Alguém tem uma experiência ruim de atendimento ao cliente e fica viral por gritar com um funcionário. Alguém é cortado no trânsito, explode em fúria no trânsito e na próxima coisa que sabem, está no noticiário. Uma celebridade, um influenciador, um político. Eles dizem algo por frustração e de repente estão cancelados. Um momento de raiva, uma vida inteira de consequências. E isso é exatamente sobre o que Salomão nos alertou, porque a raiva é uma armadilha. Ela nos faz sentir justificados no momento, mas nos deixa apenas com arrependimento quando o momento passa. Pense em Moisés. Moisés foi um dos maiores líderes da história. Ele viu Deus face a face. Liderou milhões de pessoas para fora da escravidão. Mas um momento de raiva, um surto de discurso descontrolado, custou-lhe a terra prometida. Em Números 20, os israelitas estavam reclamando de água novamente. Deus disse a Moisés para falar à rocha e água fluiria. Mas Moisés estava tão frustrado com o povo que atingiu a rocha em vez disso. E então falou com raiva: ouvi agora, rebeldes. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Números 20, versículo 10. Ele assumiu o crédito pelo milagre. E por causa daquele momento, Deus disse que ele não entraria na terra prometida. Anos de fidelidade. Um erro na raiva. E as portas se fecharam. Você vê? É por isso que Salomão disse: melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Provérbios 16, versículo 32. Porque a raiva não pensa. A raiva reage. Ela não se importa com consequências. Ela não se importa com relacionamentos. Ela não se importa com o futuro. Ela só quer vencer. E é por isso que raiva e orgulho estão tão profundamente conectados. Porque o que nos faz explodir em raiva? Orgulho. Quando nos sentimos insultados. Quando nos sentimos desrespeitados. Quando sentimos que alguém está nos desafiando. Nosso orgulho se recusa a deixar passar. O orgulho nos faz falar. O orgulho nos faz revidar. O orgulho nos faz querer machucar outros como sentimos que nos machucaram. Mas aqui está o que ninguém te conta. A raiva não te faz mais forte. Ela te faz mais fraco. Ela não te faz estar certo. Ela te faz imprudente. E é por isso que pessoas sábias ficam em silêncio quando tolos explodem. Olhe como Jesus lidou com seus acusadores. Quando foi falsamente acusado. Quando foi ridicularizado. Quando estava no julgamento. Ele não discutiu. Não se defendeu. Não atacou de volta. Ficou em silêncio. Porque não era controlado por suas emoções. E esse é o segredo que Salomão quer que entendamos. Autocontrole é verdadeira força. Qualquer um pode reagir. Qualquer um pode explodir em raiva. Jogar insultos. Postar um desabafo. Atacar pessoas. Mas apenas o sábio pode manter a calma. Apenas o sábio sabe quando se afastar. Apenas o sábio sabe que algumas batalhas não valem a pena lutar. Então aqui está a pergunta. Você é sábio ou é governado por suas emoções? Da próxima vez que sentir a raiva subindo, você reagirá ou fará uma pausa? Porque uma vez que as palavras saem da sua boca, você não pode retirá-las. Uma pessoa que fala com raiva pode destruir relacionamentos. Mas uma pessoa que fala com mentiras pode destruir nações. O veneno mortal da mentira. Salomão sabia que o engano não era apenas um mau hábito,
Era um veneno que podia se espalhar através de uma família, uma comunidade, até mesmo uma geração inteira. O Senhor abomina os lábios mentirosos, mas se deleita naqueles que falam a verdade. Provérbios 12, versículo 22. E ainda assim vivemos num mundo construído sobre mentiras. Pense nisso. Quanto do que você ouve todos os dias é realmente verdade? As notícias estão cheias de meias-verdades. Manchetes são projetadas para manipular emoções. Pessoas distorcem histórias para sua própria agenda. O que é real? O que é engano? E aqui está a parte aterrorizante. As mentiras se espalham mais rápido que a verdade. As redes sociais prosperam no engano. Um rumor falso e a reputação inteira de alguém está arruinada. Um artigo de notícias falsas e de repente milhões acreditam em algo que nunca aconteceu. E o dano é irreversível. Provérbios 19, versículo 9 diz: a falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras perecerá. Mas hoje as pessoas lucram com mentiras. Pense na mídia. Pense na política. Pense na publicidade. Pense nas plataformas sociais. Qual é o tema comum? Eles vendem engano. Porque o engano é lucrativo. Deixa as pessoas com raiva. Mantém elas engajadas. Deixa elas com medo. E quando as pessoas estão com medo, são mais fáceis de controlar. Você vê por que Salomão nos alertou? As mentiras não apenas distorcem a realidade, elas a moldam. Elas guiam pessoas para longe de Deus. Viram a verdade de cabeça para baixo. E agora mesmo estamos assistindo um mundo inteiro sendo enganado. Pessoas acreditam cegamente no que lhes é dito, nunca parando para perguntar: isso é verdade ou isso é manipulação? E aqui está o que é ainda pior. O engano nunca fica pequeno. Uma mentira se transforma em outra. Um exagero se torna uma realidade fabricada. Um encobrimento se torna uma teia de destruição. Olhe quantos líderes, reis, políticos, até pastores, perderam tudo por causa de mentiras. Olhe quantas famílias foram despedaçadas por causa do engano. Olhe quantas amizades terminaram em traição por causa de um único ato de desonestidade. É por isso que Deus odeia a língua mentirosa. Porque o engano destrói tudo que toca. E ainda assim quantas pessoas hoje vivem pelo engano? Mentem para evitar consequências. Mentem para se fazer parecer melhor. Mentem para esconder seu pecado. Mentem para ganhar poder. Mas Salomão deixa isso claro. Mentir é uma armadilha. Pode funcionar por uma temporada, mas eventualmente vai destruir você. E aqui está algo de que ninguém fala. Quando você vive em mentiras, para de reconhecer a verdade. Seu coração fica entorpecido à convicção. Sua mente fica distorcida com confusão. Você começa a acreditar em seu próprio engano. E no final, não consegue mais distinguir entre realidade e ilusão. Não é isso que está acontecendo hoje? As pessoas estão tão cegas por suas próprias mentiras que rejeitam a verdade quando está bem na frente delas. A Bíblia alerta que nos últimos dias a verdade será substituída por engano, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4, versículo 3. As pessoas não querem mais a verdade. Elas querem o que as faz se sentir bem. Não querem correção. Não querem responsabilidade. Só querem uma mensagem que as deixe continuar vivendo no engano. E isso é perigoso porque a Bíblia também diz que o próprio Satanás é o pai da mentira. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, versículo 44. Todo engano, todo falso ensinamento, toda manipulação se origina dele. E se não nos guardarmos, seremos apanhados na mesma armadilha. Então, como nos protegemos do engano? Salomão nos dá a resposta: viva pela verdade. Viva com integridade. Seja honesto em suas palavras, suas ações e seu caráter. Seja uma pessoa que valoriza a verdade sobre a popularidade. Porque quando você é uma pessoa de verdade, torna-se perigoso para o inimigo. As mentiras não podem controlá-lo. O engano não pode desviá-lo. E quando o mundo está perdido na confusão,
Você estará firme na verdade inabalável da palavra de Deus. Então deixe-me perguntar: de quem é a voz que você está ouvindo? Você está enchendo sua mente com engano, fofoca e manipulação? Ou está treinando seu espírito para ouvir a verdade de Deus? Porque o mundo está se afogando em mentiras. E se você não se guardar, será enganado. O poder transformador do silêncio. Mentiras se espalham mais rápido que a verdade, e o engano pode arruinar vidas. Mas às vezes a maior sabedoria não está no que você diz, está no que você não diz. Salomão não apenas alertou sobre os perigos de mentir, fofocar ou falar com raiva. Ele também ensinou que há poder no silêncio. Há tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes 3, versículo 7. Mas no mundo onde todos sentem a necessidade de dizer algo sobre tudo, quantas pessoas realmente sabem quando ficar caladas? As redes sociais transformaram cada discussão numa zona de guerra. Todo mundo quer ter a última palavra. Todo mundo quer provar que está certo. Todo mundo está brigando, debatendo e desperdiçando seu fôlego em palavras que só criam mais divisão. Mas Salomão ensinou que sabedoria é saber quando falar e quando manter a boca fechada. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios, por entendido. Provérbios 17, versículo 28. Deixe isso penetrar. Um tolo pode ser ignorante, imprudente e mal orientado, mas se ficar quieto, as pessoas vão assumir que é sábio. Por outro lado, uma pessoa pode ser brilhante, perspicaz e conhecedora, mas no momento em que abre a boca descuidadamente, expõe sua própria tolice. Pense na última vez que viu alguém arruinar sua própria reputação só porque não conseguia ficar em silêncio. Uma celebridade posta um único comentário imprudente online e sua carreira é destruída. Um político é pego num microfone aberto e sua influência desmorona. Um amigo deixa suas emoções tomarem conta e diz algo imperdoável, e o relacionamento nunca mais é o mesmo. Tudo porque não tinham a sabedoria de permanecer em silêncio. É por isso que Salomão nos diz que o silêncio é força. Porque o silêncio te mantém longe de reagir com raiva. O silêncio te protege de dizer algo de que se arrependerá. O silêncio permite que a verdade exponha o engano sem sua interferência. O silêncio te mantém longe de ser arrastado para discussões sem sentido. E mais importante, o silêncio te permite ouvir Deus. Quantas pessoas estão tão ocupadas falando que nunca ouvem a voz de Deus? Quantas pessoas estão constantemente presas em discussões, drama, opiniões e distrações, enquanto perdem completamente a sabedoria que Deus está tentando falar em suas vidas? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Isso não significa apenas sentar quieto. Significa disciplinar sua boca para que a voz de Deus seja mais alta que a sua. Mas vamos ficar pessoais por um momento. Quantas vezes você se arrependeu de não ter ficado em silêncio? Quantos conflitos familiares poderiam ter sido evitados se você tivesse simplesmente escolhido não responder? Quantas amizades ainda estariam intactas se você tivesse resistido ao impulso de falar com raiva? Quantos debates online você poderia ter ignorado e poupado a si mesmo o estresse? A verdade é que o silêncio é uma das formas mais poderosas de sabedoria. Mas no mundo de hoje, o silêncio é raro. As pessoas falam antes de pensar. Reagem antes de entender. Ficam ofendidas antes de fazer perguntas. E por causa disso, acabam emaranhadas em problemas que poderiam ter sido evitados se tivessem simplesmente ficado em silêncio. É por isso que a sabedoria de Salomão é mais relevante hoje do que nunca. Olhe para o caos acontecendo ao nosso redor. Pessoas perdendo empregos por um único post. Amizades se rompendo por causa de argumentos políticos. Casamentos desmoronando porque palavras foram ditas com raiva e não podem ser retiradas. E ainda assim tanto disso poderia ter sido evitado se as pessoas tivessem aprendido a sabedoria do silêncio. Porque aqui está a verdade. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é autocontrole. Requer mais força morder a língua do que revidar com uma resposta. Requer mais sabedoria se afastar do que lutar uma batalha desnecessária. Requer mais coragem deixar Deus te defender do que tentar se provar certo. Então deixe-me perguntar:
Você sabe quando ficar em silêncio? Ou deixa suas emoções controlarem suas palavras? Você fala primeiro e se arrepende depois? Fica preso em discussões sem sentido que roubam sua paz? Ou tem a sabedoria de reconhecer que nem toda batalha vale a pena lutar? Porque aqui está o que Salomão sabia. Às vezes a melhor resposta é resposta alguma. Pense em Jesus. Quando estava sendo falsamente acusado, ridicularizado e condenado, ele permaneceu em silêncio. Mas Jesus guardou silêncio. Mateus 26, versículo 63. Por quê? Porque sabia que a verdade não precisava de defesa. Sabia que discutir com mentirosos não mudaria suas mentes. Sabia que seu silêncio falava mais alto que qualquer palavra jamais poderia. E se Jesus, o Filho de Deus, pôde permanecer em silêncio diante de falsas acusações e injustiça, então certamente podemos aprender quando segurar nossas línguas também. Então aqui está o desafio. Da próxima vez que sentir o impulso de reagir, pare. Da próxima vez que alguém te atacar com palavras, não retalie. Da próxima vez que for tentado a fofocar, recuse-se a falar. Da próxima vez que sentir a raiva subindo, escolha a sabedoria em vez disso. Porque o silêncio não é apenas sobre evitar conflito, é sobre escolher paz sobre orgulho. É sobre valorizar sabedoria sobre vencer uma discussão. É sobre deixar Deus ser seu defensor em vez de tentar se defender. E quando você aprende a dominar o silêncio, caminhará num nível de sabedoria e poder que a maioria das pessoas nunca experimenta. Sabedoria prática para guardar a boca. Dominar a arte do silêncio é poderoso, mas e as palavras que falamos? Não se trata apenas de evitar o discurso imprudente. Trata-se de escolher sabedoria sobre impulso, vida sobre destruição, verdade sobre engano. Salomão não apenas nos alertou sobre os perigos da língua, ele nos deu um plano para guardar nossas bocas. Porque a realidade é que suas palavras estão moldando sua vida agora mesmo. Cada conversa, cada mensagem, cada post, cada discussão, você está construindo ou destruindo. Então, como seguimos a sabedoria de Salomão e garantimos que quando falamos, estamos falando vida, verdade e sabedoria? A resposta. Disciplina intentional. Primeiro, pense antes de falar. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama coisas más. Provérbios 15, versículo 28. Salomão deixa claro: pessoas sábias não se apressam para falar. Elas pesam suas palavras. Pensam no impacto do que estão prestes a dizer antes que as palavras saiam de suas bocas. Elas se perguntam: isso é verdade? Isso é necessário? Isso vai ajudar ou prejudicar? Imagine como sua vida seria diferente se você filtrasse cada palavra através dessas 3 perguntas. Quantas discussões seriam evitadas? Quantos mal-entendidos seriam esclarecidos? Quanto menos arrependimento você carregaria de palavras faladas com pressa? Quão mais fortes seriam seus relacionamentos se suas palavras fossem guiadas por sabedoria em vez de emoção? Mas no mundo de hoje, as pessoas não pesam suas palavras. Elas as jogam imprudentemente. Falam sem pensar. Tweetam sem refletir. Postam sem considerar as consequências. E quando as coisas dão errado, culpam todos, exceto a si mesmas. Mas a sabedoria de Salomão nos força a assumir responsabilidade. Suas palavras são sua arma. Ou você as controla, ou elas controlarão você. Segundo, aprenda quando ficar em silêncio. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Provérbios 17, versículo 28. Há momentos em que o silêncio é a resposta mais sábia. Nem toda discussão precisa de sua voz. Nem todo insulto precisa de sua resposta. Nem toda situação requer sua contribuição. Às vezes a melhor maneira de guardar sua boca é mantê-la fechada. Pense em Jesus quando foi falsamente acusado diante de Pilatos. Ele não discutiu. Permaneceu em silêncio. Mateus 27, versículo 12. Por quê? Porque sabia que a verdade não precisa ser defendida com palavras. Ela se prova ao longo do tempo. Com que frequência você entrou em batalhas desnecessárias simplesmente porque não conseguia ficar em silêncio?
Quantos conflitos escalaram porque você falou quando deveria ter se afastado? Quantas das guerras culturais, políticas e pessoais de hoje poderiam ser evitadas se as pessoas apenas aprendessem a manter suas bocas fechadas quando necessário? O silêncio não significa rendição. Significa sabedoria. Significa que você é forte o suficiente para deixar Deus lidar com o que as palavras não conseguem consertar. Terceiro, ore por sabedoria. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama sandice. Provérbios 15, versículo 2. Suas palavras não vêm apenas da sua boca, elas vêm do seu coração. E se seu coração está cheio de sabedoria, suas palavras refletirão isso. Mas a sabedoria não vem naturalmente. Vem da oração, de buscar Deus, de entregar seu discurso a Ele. Peça a Deus para te dar discernimento sobre suas palavras. Antes de falar, antes de responder, antes de postar, pause e ore. Porque no momento em que você libera palavras, não pode retirá-las. Quantos casamentos foram destruídos por causa de palavras faladas com raiva? Quantas amizades terminaram por causa de fofoca descuidada? Quantas famílias foram despedaçadas por causa de engano, insultos e discurso imprudente? Suas palavras podem ser uma ferramenta de cura ou uma arma de destruição. E a única maneira de garantir que tragam vida em vez de morte é deixar Deus controlá-las. Quarto, cerque-se de pessoas sábias. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos se tornará mau. Provérbios 13, versículo 20. Seu discurso é influenciado por aqueles ao seu redor. Se você está constantemente cercado por fofoqueiros, mentirosos, reclamões e aqueles que falam negatividade, adivinhe o que começará a sair da sua própria boca? Mas se você se cercar de pessoas sábias, temente a Deus, que falam vida, encorajamento e verdade, descobrirá que suas próprias palavras começam a mudar. Então pergunte-se: as pessoas ao seu redor estão te afiando ou te envenenando? Estão te ajudando a guardar sua boca ou te arrastando para o discurso imprudente? Porque se você quer crescer em sabedoria, tem que se cercar de pessoas que valorizam a sabedoria. E finalmente, confesse e se arrependa se suas palavras causaram dano. Busque perdão e mude seus caminhos. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. Salomão deixa claro: você não pode continuar caminhando na tolice e esperar que as coisas mudem. Se suas palavras têm sido imprudentes, se você falou mentiras, se espalhou fofoca, se machucou outros com sua boca, você tem que assumir isso. Peça desculpas onde necessário. Arrependa-se diante de Deus. Mude como você fala. Porque a beleza da graça de Deus é que Ele nos dá a chance de mudar. Você não precisa ficar preso por seus erros passados. Você não precisa continuar repetindo os mesmos padrões destrutivos. Você não precisa viver com arrependimento sobre palavras faladas com raiva. Você pode começar a guardar sua boca hoje. Então o que você escolherá? Deixará suas palavras controlarem você ou aprenderá a controlar suas palavras? Continuará falando descuidadamente ou começará a pesar suas palavras como Salomão instruiu? Caminhará em sabedoria ou sofrerá as consequências de uma língua imprudente? Porque aqui está a verdade. Suas palavras moldarão sua vida. O que você diz hoje construirá ou destruirá seu futuro. Então escolha sabiamente. Guarde sua boca. A transformação pessoal através da palavra. Você agora viu o plano de Salomão. Ele não apenas nos alertou sobre nossas palavras, ele nos deu a estratégia para controlá-las. Mas aqui está a pergunta real: você aplicará isso? Tudo que Salomão disse sobre guardar sua boca é tão verdadeiro hoje quanto era há milhares de anos. Suas palavras moldam seus relacionamentos, seu futuro, seu destino. O que você diz, uma vez que sai da sua boca, nunca pode ser desfeito. Uma única frase falada com raiva pode destruir uma amizade de toda a vida. Um rumor descuidado pode arruinar uma reputação para sempre. Uma simples mentira pode quebrar a confiança mais profunda. Então o que você está fazendo com suas palavras? Pense na sua última discussão. O que você disse?
Suas palavras trouxeram vida ou morte. Você construiu ou demoliu? Você melhorou a situação ou a piorou? E depois que as palavras foram faladas, como você se sentiu? Talvez você tenha experimentado o peso esmagador do arrependimento quando percebeu tarde demais que disse algo que nunca deveria ter dito. Talvez tenha ficado diante de alguém que ama, vendo a dor em seus olhos, sabendo que suas palavras causaram isso. Ou talvez tenha estado do outro lado, aquele que foi ferido. Talvez tenha sido traído por palavras imprudentes. Objeto de fofoca por pessoas em quem confiava. Mentido por alguém que amava. Você conhece em primeira mão o poder das palavras para destruir. Mas aqui está a verdade. Se as palavras podem destruir, elas também podem reconstruir. Se as palavras podem ferir, elas também podem curar. Se as palavras podem amaldiçoar, elas também podem abençoar. Essa é a escolha que você tem todo dia. Salomão disse em Provérbios 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza com do seu fruto. Isso significa que suas palavras estão produzindo algo. Que tipo de fruto você está cultivando em sua vida? Olhe ao redor. Você tem paz ou conflito constante? Você tem relacionamentos profundos e confiáveis ou relacionamentos quebrados e distantes? As pessoas respeitam suas palavras ou as levam de forma leviana porque te viram falar descuidadamente. O denominador comum em tudo isso é sua boca. Salomão também disse em Provérbios 13, versículo 3, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Isso não é exagero. Sua boca está construindo ou destruindo sua vida. Olhe para as redes sociais hoje. Pessoas estão perdendo carreiras, amizades, até famílias por causa de palavras que não podem retirar. Pessoas discutem, insultam e atacam umas às outras sem pensar duas vezes, esquecendo que cada palavra falada está moldando sua realidade. A sabedoria de Salomão não é conselho antigo, é sobrevivência moderna. Agora pergunte-se, qual lição de Salomão te atingiu mais forte? Foi o alerta sobre o poder da língua? A armadilha da fofoca? O perigo de falar com raiva? A sabedoria do silêncio? Talvez você tenha percebido que precisa mudar a maneira como fala, que tem sido descuidado, imprudente ou até destrutivo com suas palavras. Aqui estão as boas notícias, nunca é tarde demais para mudar. Você pode começar a guardar sua boca hoje. Você pode parar o ciclo de arrependimento, confiança quebrada e conflito desnecessário. Você pode começar a falar com sabedoria, trazendo vida em vez de destruição. Mas é uma escolha. E começa agora. Primeiro, reconheça onde você falhou. Seja honesto consigo mesmo sobre como suas palavras têm afetado outros. Você espalhou fofoca? Mentiu para se proteger? Falou com raiva e machucou pessoas? Disse coisas que plantaram dúvida, medo ou desânimo. Reconhecer é o primeiro passo para a mudança. Segundo, assuma responsabilidade. Não culpe outros por suas reações. Não justifique seu discurso imprudente. Suas palavras são sua responsabilidade. Se você machucou alguém, peça perdão. Se quebrou confiança, trabalhe para reconstruí-la. Se espalhou mentiras, corrija-as com verdade. Terceiro, faça a mudança. Comece a filtrar suas palavras através da sabedoria de Salomão. Antes de falar, pergunte: isso é verdadeiro? Isso é necessário? Isso construirá ou destruirá? Isso honrará a Deus? E se a resposta for não, mantenha sua boca fechada. Quarto, cerque-se de sabedoria. Encontre pessoas que te desafiarão a crescer, que falarão verdade em sua vida, que te encorajarão quando você lutar com autocontrole. Afaste-se de pessoas que te arrastam para fofoca, negatividade ou discurso destrutivo. E finalmente, entregue suas palavras a Deus. Ore por sabedoria. Peça ajuda para controlar sua língua. Porque aqui está a verdade. Você não pode fazer isso sozinho. Tiago 3, versículo 8 diz: mas a língua, nenhum dos homens a pode domar. É mau e refriável, cheia de peçonha mortífera. Se isso é verdade,
Então que esperança temos? Nossa única esperança é Deus. Só Ele pode transformar nossos corações. E quando o coração muda, a boca segue. Então vamos orar. Porque isso é maior que nós. Uma oração de transformação. Pai Celestial, chegamos diante de Ti humilhados e conscientes do poder que deste às nossas palavras. Tu criaste o universo com um comando falado. Tu falaste vida para a existência e nos fizeste a Tua imagem. Isso significa que nossas palavras carregam peso. Elas guardam o poder da vida e da morte. E ainda assim temos sido imprudentes com elas. Confessamos que falamos palavras que não deveríamos ter falado. Palavras que machucaram. Palavras que enganaram. Palavras que semearam divisão em vez de paz. Fafacamos, caluniamos. Reagimos com raiva em vez de responder com sabedoria. E Senhor, sabemos que essas palavras não foram apenas deslizes da língua. Elas vieram da condição dos nossos corações. Então te pedimos, Senhor, não apenas para mudar nosso discurso, mas para nos mudar. Purifica nossos corações para que o que sai das nossas bocas reflita a Ti. Enche-nos com Teu Espírito para que nossas palavras carreguem graça, não destruição. Dá-nos sabedoria para saber quando falar e quando ficar em silêncio. Dá-nos disciplina para segurar palavras que machucariam. Dá-nos coragem para falar verdade quando for necessário. Senhor, ajuda-nos a ser tardios para falar e prontos para ouvir. Ajuda-nos a ser um povo de sabedoria, um povo que edifica outros em vez de demoli-los. Um povo cujas palavras trazem cura, não feridas. Um povo que reflete a Ti. Oramos por qualquer um que foi ferido pelas palavras descuidadas de outros. Senhor, traz cura aos seus corações. Restaura o que foi quebrado. Lembra-lhes que sua identidade não está nos insultos, na fofoca ou na crítica de outros, mas em quem Tu dizes que eles são. Oramos por qualquer um que falou palavras das quais se arrepende. Senhor, que eles saibam que Tua graça é maior que seus erros. Mostra-lhes o caminho para a restauração. Dá-lhes humildade para buscar perdão onde for necessário. Dá-lhes sabedoria para mudar a maneira como falam. E Senhor, num mundo cheio de vozes altas, opiniões constantes e discurso imprudente, ensina-nos a ser diferentes. Ensina-nos a ser sábios. Ensina-nos a guardar nossas bocas. Porque no final do dia, não queremos ser apenas ouvintes da Tua palavra, queremos ser praticantes. Entregamos nossas bocas a Ti, Senhor. Que cada palavra que falemos seja agradável aos Teus olhos. Em nome de Jesus, amém. Vivendo a sabedoria de Salomão. A sabedoria de Salomão sobre guardar a boca não é apenas conhecimento para ser admirado, é poder para ser vivido. Cada dia você enfrenta momentos onde pode escolher vida ou morte com suas palavras. Cada conversa é uma oportunidade de construir ou destruir. Cada reação é uma chance de mostrar sabedoria ou tolice. Lembre-se, suas palavras hoje se tornarão sua realidade amanhã. O que você semeia com sua língua, você colherá em sua vida. Se você semeia encorajamento, colherá relacionamentos fortes. Se você semeia verdade, colherá confiança. Se você semeia paz, colherá harmonia. Mas se você semeia fofoca, colherá divisão. Se você semeia mentiras, colherá desconfiança. Se você semeia raiva, colherá conflito. A escolha é sua. Todo dia. Cada momento. A cada palavra. Comece hoje. Guarde sua boca. Pese suas palavras. Fale vida. Construa relacionamentos. Seja uma pessoa de sabedoria. Porque no final, não são as palavras que você ouve que mudam sua vida, são as palavras que você fala. Que a sabedoria de Salomão se torne sua sabedoria. Que o poder de suas palavras seja usado para honrar a Deus e abençoar outros. E que você descubra a força que vem de uma língua controlada pela sabedoria divina. Mantenha-se sábio. Mantenha-se disciplinado. Mantenha-se próximo de Deus. Mantenha-se abençoado. Muito obrigado por assistirem a este vídeo das histórias da Bíblia. Esta jornada através da sabedoria de Salomão foi profunda e transformadora, e esperamos que tenha tocado seu coração da mesma forma que tocou o nosso.
A palavra de Deus tem o poder de mudar vidas, e acreditamos que quando aplicamos esses ensinamentos bíblicos em nossas vidas diárias, experimentamos a verdadeira transformação que Deus deseja para nós. Gostaríamos muito de ouvir suas reflexões pessoais sobre este ensinamento. Como a sabedoria de Salomão sobre guardar a boca falou ao seu coração? Quais aspectos mais impactaram sua vida? Há alguma área específica onde você sente que Deus está te chamando para a mudança? Compartilhe seus pensamentos, suas experiências e suas próprias jornadas de crescimento nos comentários abaixo. Sua perspectiva pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Se este conteúdo abençoou sua vida, não deixe de se inscrever no canal Histórias da Bíblia para receber mais ensinamentos profundos e transformadores diretamente da Palavra de Deus. Juntos, continuaremos explorando as riquezas das Escrituras e descobrindo como elas se aplicam à nossa vida moderna. Que Deus continue abençoando sua jornada de fé e sabedoria.